Ana 38, dia 3. Suprimento matinal. 1 p 3 e 18 da manhã menos 20. Pois também Cristo, por um lado, tendo sido morto na carne, mas, por outro, vivificado no Espírito, no qual também foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais, outrora, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. 1 de Pedro 3 e 19 da manhã menos 20 diz que imediatamente depois da morte do seu corpo, Cristo estava forte e ativo no seu espírito e foi proclamar sua vitória aos espíritos desobedientes do tempo de Noé. No Espírito, v. 18, não se refere ao Espírito Santo, mas ao Espírito que é a natureza espiritual de Cristo, MC 2/8, LC 11:46 da noite. A economia neotestamentaria de Deus, p. 52. Depois de ser sepultado, Cristo foi no seu espírito vivo aos espíritos em prisão, os anjos rebeldes, proclamar a vitória de Deus, mediante a sua encarnação em Cristo e a morte de Cristo na carne, sobre o esquema que Satanás tinha para destruir o plano divino. A crucificação colocou Cristo na morte apenas na sua carne que ele recebeu mediante a encarnação, e não no seu espírito. Em vez de morrer na cruz quando a sua carne morreu, o Espírito de Cristo foi vivificado, avivado com um novo poder de vida, a fim de que, nesse Espírito fortalecido, Cristo fizesse uma proclamação aos anjos caídos depois da sua morte na carne e antes da sua ressurreição. The Conclusion of the New Testament, pp. 782 a 783. Leitura de hoje. Não devemos interpretar, vivificado no Espírito, em 1 Pedro 3 e 18 da manhã, como se isso se referisse à ressurreição de Cristo. Parêntese que abre parêntese que fecha. Antes, esse versículo indica que, quando Cristo foi sepultado no túmulo, no seu espírito fortalecido, ele foi, antes da sua ressurreição, ao abismo para proclamar a vitória de Deus aos anjos rebeldes. A expressão no qual, no versículo 19, refere-se ao espírito no versículo 18, o que indica e prova que Cristo, após morrer na carne, ainda estava ativo no espírito. Especificamente, nesse espírito avivado, ele fez uma proclamação aos espíritos em prisão. Ao longo dos séculos, grandes mestres de diferentes escolas tiveram várias interpretações acerca da expressão espíritos em prisão. A mais aceitável, segundo as Escrituras, é esta. Os espíritos aqui referem-se não aos espíritos sem corpo dos seres humanos que morreram e que são mantidos no Hades, mas aos anjos. Os anjos são espíritos, HB 1:14 da manhã, que caíram mediante a desobediência na época de Noé, 1 p 3:20 da manhã, e estão presos nos abismos de escuridão, onde aguardam o juízo do grande dia, 2 p 2, 4-5, Jardim 6. Após a sua morte na carne, Cristo no seu espírito vivo como a sua divindade foi, provavelmente ao abismo, RM 10/7, a esses anjos rebeldes para proclamar, talvez, a vitória de Deus, realizada mediante a sua encarnação em Cristo e mediante a morte de Cristo na carne, sobre o esquema de Satanás que consistia em perturbar o plano divino. A prisão em 1 Pedro 3:19 da manhã refere-se ao Tártaro, aos abismos profundos e tenebrosos, 2 p 2/4 e Jardim 6, onde os anjos caídos são guardados. A palavra proclamou, em 1 Pedro 3:19 da manhã, não indica pregar as boas novas, mas proclamar a vitória triunfante. Essa proclamação foi feita aos que, outrora, foram desobedientes, v. 20. Parêntese que abre parêntese que fecha. Os espíritos em prisão não se referem aos espíritos sem corpo dos seres humanos que morreram e que são mantidos no Hades, mas aos anjos que caíram mediante a desobediência na época de Noé. Esses anjos deixaram o seu próprio lugar,
desceram à terra e usaram corpos humanos para cometer fornicação com as filhas dos homens, poluindo a raça humana e produzindo gigantes. GN 6:4. Cristo morreu na cruz para a nossa redenção. Porém, embora tenha sido morto no seu corpo, ele foi vivificado e fortalecido no seu espírito, mesmo antes da ressurreição. Nesse espírito vivificado e fortalecido, ele foi e pregou aos anjos rebeldes a vitória de Deus sobre Satanás, o seu líder. Portanto, a morte de Cristo não só efetuou a redenção por nós, mas também obteve a vitória sobre Satanás e os seus seguidores. Depois da sua morte e antes da sua ressurreição, Cristo proclamou aos seguidores de Satanás a vitória de Deus sobre o diabo mediante a crucificação de Cristo. Isso foi a obra de Cristo no seu sepultamento. The Conclusion of the New Testament, pp. 783 a 784. Leitura adicional. Estudo Vida de Pedro, Mens. 24. The Conclusion of the New Testament, Mens. 72. Luz e inspiração.